aqui no barracão da Estação Primeira de Mangueira, ao meu lado o Leandro Vieira, vai conversar com a gente está aí exatamente um mês do desfile. Nas condições normais de temperatura e pressão já era pra gente estar na praia, descansando, relaxando, mas não tem jeito, carnaval em abril e pelo que eu observei ali fora, a Mangueira tá praticamente pronta, não é isso, Leandro? Na verdade, se fosse em fevereiro, nós íamos. Sendo em abril, a gente ganhou um tempinho a mais para fazer algumas outras coisas. Mas a Mangueira tá numa fase de perfumaria, vamos dizer assim, nada que preocupe a construção do carnaval. Muitas pessoas têm comentado, né, assim, são 3 personagens tão ricos que talvez não, certamente cada um deles mereceria um enredo em separado. Como foi condensar essas 3 personalidades e criar um elo para contar essa história? É fácil, eu não vejo dificuldade nisso, né? Não acho que... concordo que cada um dos 3 daria um enredo, mas se cada um dos 3 dá um enredo, mas os 3 dá um outro enredo, né? E eu quis fazer um outro enredo, assim como no final dos anos 90 a Mangueira fez Gal, Caetano, Bethânia e Gil, e cada um dava um enredo também. E a Bethânia deu e foi campeã. Cada um dava um enredo, não há dúvida nisso. É a mesma coisa, né? Angenor, José e Laurindo não invalida que a Mangueira faça futuramente, né? Outro carnavalesco, a Mangueira e tal, faça o Cartola. Porque os Doces Bárbaros não invalidou a Menina de Oiá. Então, assim, eu acho que os três são poderosíssimos individualmente, mas no coletivo eles são do tamanho da Estação Primeira de Mangueira. Porque só o Cartola não dá conta de coisas que o Jamelão dá, só o Jamelão não dá conta de coisas de que o delegado dá, só o delegado não dá conta de coisas que o Cartola dá. Então, na verdade, os 3 juntos dão conta de algo que eu quero dizer e reafirmar, que é a reafirmação da Mangueira enquanto potência criativa. A Mangueira não é só a escola do canto, não é só a escola da dança, não é só a escola da poesia. É a escola da poesia, do canto e da dança. Então, esse é o enredo da Mangueira. É um olhar para a personalidade, para a exuberância artística da Mangueira. E que tem os 3 como pilar. Isso é um enredo, né? Eu sei que você não é de dar o roteiro, você não vai dar spoiler, mas como é que a gente vai, né? Você pode pelo menos dar uma pinceladinha de como é que essa história vai ser contada, né? Como é que a gente vai... E até uma coisa que eu notei no ensaio técnico, a Mangueira vem só com 4 carros. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, acho que isso... A gente conta mentira também. Não, porque eu acho que isso também talvez dialogue até com o que você falou recentemente no Roda Viva, da questão da liberdade do carnavalesco em contar a história da forma como quiser. Então, sintetiza tudo. Na verdade, essa questão de alegorias, né? Hoje o carnaval, eu acho sempre isso muito engraçado, né? Porque o carnaval parece que hoje a qualidade alegórica de um desfile é medida por quilômetros, né? Então, quanto mais quilômetros alegóricos tiver uma escola, né? Quanto mais chassis tiver uma escola, quanto mais o abre-alas for continental, né? Assim, com dimensões continentais, melhor vai ser o desfile da escola. E na minha cabeça tudo isso é uma bobagem, né? Porque o melhor conjunto de alegorias é o que melhor conta o enredo. E às vezes a gente às vezes pingo é letra, e às vezes você fica falando muito para contar as coisas. Então, eu acho que a maneira como a grandeza de um espetáculo, como eu penso que pode ser o desfile da Mangueira, não vai ser medida pela quantidade de chassis nem pelo tamanho,
né? Agora que aconteceu o ensaio técnico, a gente pode falar que a grandeza de um espetáculo, como eu penso para a Mangueira, se dá também pelo fato do casal de Mestre de Porta-Bandeira virem à frente da bateria. Isso é grande, isso é muito maior do que qualquer abre-alas de 3, 4, 5 chassis e não sei quantos tripés, né? A grandeza de um desfile de uma escola de samba se dá no pensamento de que a Mangueira vai estar lá com o seu projeto de Mestre de Porta-Bandeira Mirim compondo a estrutura do desfile, com uma ala de 80 crianças cantando. Então eu prefiro pensar que a Mangueira terá a mesma quantidade de chassis e alegorias que ela costuma apresentar nos últimos anos, né? Com alguns acréscimos, inclusive, mas ela vai estar com o seu casal numa posição que atende a interesses que são carnavalescos. Ela vai estar com uma comunidade distribuída, reunida e agrupada, atendendo a interesses que são os interesses carnavalescos reais, né? Porque para mim pouco me importa se a Mangueira vai ter 4 ou 5 chassis no abre-alas acoplado. Para mim é muito mais importante saber que a Mangueira está pensando que eu estou podendo pensar, e se minhas ideias estão sendo aceitas nesse sentido de construção, de que essa hegemonia de marcação de escola, onde todos os casais têm que vir atrás da comissão, porque isso facilita a evolução do desfile e tudo mais, acho que a Mangueira está fazendo diferente. Então, assim, a Mangueira ela tem uma formatação de desfile que quer possibilitar a emoção. Aí agora falando da apresentação do enredo. Da apresentação do enredo, né? Assim, o desfile da Mangueira, basicamente, assim, a minha abertura, e eu gosto de falar da abertura porque, assim, eu fiquei muito emocionado com a apresentação, porque no ensaio técnico, vocês veem é muito louco isso, né? Porque vocês veem os componentes ali com aquela camisa, né? Eu vejo... Eu olho para aquela estrutura de desfile e eu já vejo as pessoas fantasiadas. Então, assim, a abertura da Mangueira, que foi uma abertura muito quente, por exemplo, a abertura da Mangueira é uma abertura que baiana vem na frente do abre-alas. A baiana que pisa primeiro na avenida, ela traz uma ancestralidade que é maior do que abre-alas quilométrico. E uma baiana de verde e rosa, uma baiana tradicional à frente do abre-alas, na abertura do desfile, somada, por exemplo, a uma ala que vem na frente da baiana com 250 componentes da comunidade, aí sim, uma ala de 250 é uma ala completamente fora das expectativas, né, do que se monta uma ala. Então, assim, essa abertura do desfile da Mangueira, que é formada por uma ala de baianas, por uma ala de 250 componentes, por uma comissão de frente e por um abre-alas em tons de rosa, ela é uma abertura que, na verdade, o que essa abertura quer fazer? Essa abertura quer louvar a Mangueira. Essa abertura ela quer dizer que quem está chegando naquela avenida é a Mangueira que se agiganta para falar de si. É a Mangueira que desce o morro para celebrar 3 personalidades que são os pilares da sua história, né? E que de alguma forma guardam no corpo os saberes dessa instituição. Os saberes poéticos, os saberes de canto e os saberes de dança, porque a Mangueira é o corpo que dança, é a baiana que dança, é o passista que dança. Então, a abertura do desfile da Mangueira é isso. É a Mangueira que se agiganta e chega na avenida sabendo que vai celebrar 3 personalidades fundamentais que são pilares da sua construção enquanto entidade. Na sequência, eu venho apresentando dados que horas são biográficos e horas que são e algumas outras horas são dados artísticos da carreira dessas 3 personalidades, né? Então eu tenho um momento dedicado ao Angenor e às coisas que são destinadas ao Cartola. Eu tenho um momento dedicado ao Jamelão e às coisas que são destinadas ao Jamelão, e um momento dedicado ao delegado e às coisas que são destinadas ao delegado. Em todos esses momentos, há a celebração dessas personalidades artísticas, né? Distribuídas entre fantasias e distribuídas entre alegorias e elementos cenográficos que são distribuídos ao longo do desfile. De um modo geral é isso, sabe? São quadros de celebração
que querem reafirmar o lugar e a grandeza dessas 3 personalidades. Bem, depois dessa aula, né? Olha que o Leandro não é de falar muito, não. Né, vamos ficando por aqui. Obrigado, Leandro. Tamo né? junto. E a gente volta em breve de mais um Barracão. Fiquem sempre ligados na nossa Rádio Arquibancada. Um abraço e até lá.